Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Ortopcast. Hoje, novamente, com uma super celebridade aqui entre nós. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Henrique Rodrigues, super especialista em tumores ósseos. Um cara, assim, muito bacana que vem trazer bastante informações pra gente. Né, Vitor? Diz aí pro pessoal. Isso aí, pessoal, bem-vindos. É uma honra ter aqui o Henrique. O Henrique é um cara que vem, ele vai se apresentar depois, beleza? Mas vou logo adiantando que é um cara lá da minha terra, vem lá do Pará, um cara mais super gente boa, meu filho. É só da panelinha, viu, galera? O que a gente pode fazer, né? Aparência é diferenciado, cara. Se destaque e se apresenta. Então, hoje a gente tem aqui o Henrique Rodrigues. É uma honra ter você aqui, Henrique. E aí a gente vai começar, então, com a apresentação. Dá um oi pro pessoal, te apresenta, fala um pouco da tua história, de onde tu vem. E é isso. Bem, oi todo mundo, eu me chamo Henrique. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Agradeço demais esse convite. Eu fiz ortopedia e medicina na Universidade do Estado do Pará. O técnico, tá? A gente chama de técnico de... Aqui no Ortopcast é técnico de medicina. E aí, quando saiu o diploma do Senai, fiquei muito feliz. Então, foi bem legal. Quando terminou, eu decidi, então, fazer ortopedia oncológica. Fiz aqui na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. E, na sequência, já continuei aqui com a equipe do grupo de tumor ósseo. E cheguei a ficar um tempo lá fora, 3 meses somente, mas foi suficiente para trazer bastante experiência legal. Fora do Brasil, né? Pra onde você foi? Eu fiquei em Boston, fiquei 3 meses lá e fiquei ao lado do Dr. Santiago Lozano e do Dr. Kevin, e foi bem legal. E Henrique, me diz uma coisa, cara, tu sempre quis fazer ortopedia ou não? Quando foi que tu decidiu? Bem, na verdade, eu estava meio perdido ainda no 3º ano da faculdade. Bem perdido. Mas 3º ano, quem não tá? Eu tava bem perdido no 3º ano da faculdade e eu conheci o Dr. Fernando Brasil, lá em Belém, que é ortopedista oncológico. Acompanhei ele em atendimentos no Hospital Filoiola, que é um hospital público de Belém, e também em cirurgias. E comecei a criar gosto pelaquela especialidade já específica, já tão cedo, já no 3º ano. E aí ele me falou que o passo era fazer ortopedia geral. E então no 4º ano acompanhei o Dr. Fábio Santana, que é especialista de pé e tornozelo, e também fazia trauma no Hospital Metropolitano em Belém. E foi muito bacana, conheci um pouco mais da ortopedia geral. Vi que para conseguir chegar na ortopedia oncológica dava para fazer ortopedia geral. E aí acabei ficando lá. Então tu fez 2 técnicos, o de medicina e de ortopedia. Exatamente. Para poder chegar. Isso é bem interessante, né, Henrique? Porque a grande maioria das pessoas, a ortopedia é um mundo separado da medicina, né? E a ortopedia oncológica, eu considero um outro mundo dentro da ortopedia. E você já meio que, desde mais novo, né, você já seguiu esse caminho. Você acha que isso daí influenciou desde o início da sua residência, ou você no início você quis ter uma visão um pouco mais geral da ortopedia, ou desde o início você já foi focado em tumor ósseo? Eu acho que essa visão, ela variou vários momentos do percurso que eu tive, ele variou. Quando eu entrei realmente pensando focado em fazer realmente ortopedia oncológica. E aí, quando você percebe que a ortopedia oncológica, ela precisa de muitas ferramentas para que aconteça, então você entende que você tem que entender a ortopedia geral como um todo. Então, para uma ressecção que você vai ter que fazer uma reconstrução de um membro de um paciente, você precisa de vários passos, conceitos de osteossíntese, conceitos de fixação, de consolidação anatomia. Óssea. Exato, perfeito. Então, sem dúvida nenhuma, você vai entendendo cada momento. Como muitas vezes a gente entra, né, na faculdade, eu vou fazer, tem gente que fala, vou fazer neurocirurgia. Quando entra, começa a entender todo esse mundo da medicina e vai mudando para outros lugares. E tem outros que largam a medicina como nós. Isso é uma coisa que me surpreende muito, viu, Vitor? Na especialidade de tumor ósseo. Porque quem faz tumor, o cara tem que ter uma noção, assim, de tudo, cara, do corpo todo. Não é que nem a gente que fez ombro, por exemplo, que a gente pega ali ombro e cotovelo, já são 2 articulações, a gente já fica um pouco assim, né? Agora, tumor não, o cara tem que ter conceito de anatomia do
pé, da pontinha do pé, que pode ter um tumor ali, até... É o famoso cirurgião do corpo humano. É, né? cirurgião do corpo humano. Então, Não isso... escolhe onde o tumor vai nascer, né? Exatamente. Então, qual é a via? É a via que o tumor escolheu. É Você vai a ter via que dá pra fazer ali, né? Inclusive, essa questão de via, isso é uma coisa diferenciada no tumor, né? As vias, assim, às vezes fogem um pouco daquelas vias tradicionais que a gente realmente conhece, né? Tem via, por exemplo, Vitor, que, por exemplo, você vai fazer uma via de acesso posterior do joelho. Normalmente, a via que o livro te coloca é a via que está mais afastada dos vasos sanguíneos, dos nervos. Já a nossa literatura fala o contrário. Fala para você ir em cima do nervo, dos vasos, para você já dissecar, já tirar aquele problema da frente e você se ligar apenas da margem do tumor. E como que é um pouco diferente. Mas, Henrique, voltando um pouquinho lá para sua formação. Na ortopedia, como que foi a sua formação da residência lá na Escola Paulista, na Unifesp? Como que foram esses 3 anos? Na verdade, a ortopedia geral, eu ainda fiz lá em Belém mesmo. Eu fiz lá em Belém, e a parte da ortopedia oncológica eu fiz para cá. Na ortopedia geral, que eu fiz lá, ela era uma residência que ela era metade particular e metade pública. Acho que bem parecido com o que acontece na ortopedia de vocês. E foi bem interessante, porque em um momento você entende as dificuldades do SUS. No outro você entende as dificuldades do plano de saúde. E para autorizar um procedimento, a angústia do paciente, e são coisas muito diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, isso vai acrescentando para você bastante. Eu gostei bastante da minha formação, teve muita fratura exposta, que a gente teve que entrar, muitas madrugadas viradas, que eu acho que é bem parecido com o que vocês encontram lá no Embi-Boimirim, que é o hospital de referência do trauma de vocês. O meu era o Hospital Metropolitano, que a gente chegava, já tinha lá 7, era bem tranquilo, né? Lá era super tranquilo, eu lembro. Porque você tem que imaginar uma cidade que a moto é um dos principais meios de transporte, associado a ser o único hospital na época que atendia fraturas expostas. Então... juntava tudo, assim, né? Absolutamente tudo da região vai para lá. Mas, Vitor, agora eu fiquei curioso pro Henrique me explicar como que ele deu esse pulo, né, lá de Belém aqui para São Paulo. Como que foi isso? Porque, cara, tumor não tem em todo lugar, né? Os lugares que tem, assim, referência são poucas vagas. E aí? Como que foi esse processo de entrar no R4? Né? Por que você escolheu aqui, né, em São Paulo? Tem alguma vantagem, alguma coisa assim? Eu acho que o principal ponto foi que, quando eu estava ainda na residência, no 3º ano da faculdade ainda, quando eu decidi fazer ortopedia oncológica, eu cheguei a estudar pelo Cinzinho, que é um dos livros que a gente tem como referência da época da SBOT. E quando eu entrei na residência, o meu livro de referência para ortopedia oncológica era do professor Rinaldo Jesus Garcia. E eu estudei aquele livro do começo ao fim. Então, quando eu pensei, eu falei, eu tenho que vir para onde tem um grande centro, que tem a medicina de ponta, que tem grandes profissionais, que tem estrutura para poder apoiar esse paciente, que é multi, né? É uma visão multi que você tem que ter. E aí eu fiz algumas provas aqui em São Paulo, graças a Deus passei, e uma delas era a da Unifesp. E aí, aquela sensação de você ter lido o livro da pessoa que basicamente te ensinou a distância, né? E você poder ter a oportunidade de estudar ao lado e trabalhar do lado, operar ao lado dele, foi fantástico. Então isso daí foi uma das coisas que me fez ficar realmente na Unifesp, e até hoje eu tenho o prazer de continuar no grupo e ter esse convívio com ele, tirar dúvidas. A experiência, ela é muito importante, né, na nossa área, sem dúvida nenhuma. Quando a gente tá do lado do Messi, a coisa ajuda, né? Como diria o Zé. O Reinaldo realmente Alba ganha mais agora, né? Depois que ele jogou do lado do Messi, né? Então... E como tem sido sua rotina hoje? Você tem quanto tempo já que terminou o tumor? O que você tem feito mais de trabalho? Como tem sido? Eu terminei ali mais ou menos em fevereiro de 2019, aí eu fiquei uns 3 meses fora. Cheguei aí em Belém um tempo, eu estava na dúvida se ficava em Belém, em São Paulo. E aí, no final de 2019, eu decidi ficar de vez para cá, e desde então eu estou aqui em São Paulo, onde eu trabalho no Hospital Lefol Morumbi, né, sob a equipe do Dr. Luiz Fabiano. Também eu trabalho no São Camilo Oncologia, que era o antigo IBCC, que fica ali na Moca, e também na Ortocite, que é uma clínica que fica na Lapa, que é uma clínica de referência da ortopedia. Todos esses você trabalha só com tumor mesmo? Só com tumor, isso. Você encontrou muita dificuldade no início da sua carreira em, assim, conseguir angariar pacientes
de tumor ósseo mesmo? Porque eu imagino que hoje, né, acho que até uma característica da especialidade de tumor, o cara às vezes tem que estar meio que atrelado a uma grande instituição, para poder ter volume, para poder ter suporte, ter disponibilidade de material, tudo. E como que foi um pouquinho essa carreira mais do particular, de convênio, de consultório? Como que foi o início? Você teve que atender mais ortopedia geral e aos poucos ir juntando os seus pacientes ou não? Você já conseguiu facilmente isso? Não, eu acredito que em todas as sub-áreas da ortopedia ela não acontece de um dia para a noite, e na ortopedia oncológica ela demora até um pouco mais, né? Porque na verdade, o nosso paciente é diferente dos outros médicos que podem chegar, por exemplo, no Instagram, no YouTube, e fazer vídeos para a população. Isso atrai paciente para si. O nosso paciente, na verdade, nosso colega de área é que, na verdade, encaminha para a gente. O oncologista é que encaminha para a gente. Então, é diferente o fluxo, né? Um pouco diferente, né? Ele é diferente, porque é muito raro. Nossa área é uma área rara. Então, não é uma área de, eu tô com uma dor no joelho, tô com uma dor no quadril, dor no ombro. Então, um paciente, por exemplo, um colega do ombro, pegou um paciente que tem uma lesão cartilaginosa no número proximal, vai encaminhar para o Henrique, trabalhou comigo, estudou comigo, uma coisa assim do gênero. E sim, é muito difícil. Você não pode imaginar que imediatamente, nos primeiros 5 anos, você já vai estar trabalhando somente com tumor. Eu não trabalho somente com tumor, tem plantão que a gente faz por fora, tem consultório que mistura ortopedia geral com ortopedia oncológica. Mas assim, você tem que continuar nessa batalha porque você ama o negócio, né? Você não, no ombro, por exemplo, talvez se você não tivesse a vontade que você tem, vocês dois que são do ombro, vontade que vocês têm, talvez vocês teriam pensado em fazer outra coisa, alguma coisa assim do gênero, porque nem sempre é imediatamente, ainda mais numa grande cidade com grandes médicos que tem aqui em São Paulo, você tem que saber... Com certeza, tem que ir ganhando seu espaço aos poucos, né? Não é nada muito imediato. Inclusive, uma maneira de ganhar o espaço, às vezes, é até continuar no serviço, né? Sim. Ajudar no serviço, as pessoas vão sendo reconhecidas, você ainda tá lá, né? Na Unifesp, aquela história de residente vira insistente, né? Você tá como insistente lá. Como que tem sido sua rotina lá? Você vai quantas vezes por semana? Qual que é o seu papel lá? Lá eu trabalho mais na área do grupo, tô no grupo do tumores ósseos, né? Então fico na preceptoria lá junto com os residentes e com os fellows, né? E a gente tá lá toda quinta-feira de manhã, toda sexta-feira de manhã, nas quintas-feiras de manhã auxiliando nas cirurgias, né? Orientando os residentes. E na sexta-feira de manhã no ambulatório, e tem uma reunião clínica antes que a gente faz com oncologista, com todos as outras áreas que estão junto com a gente, radiologistas, etc. É que você falou, né? Uma coisa multi, né? Tem que ter essa integração, isso é importante. Essa é a vantagem também dessas grandes instituições, né? E além da Unifesp, então, Henrique, quais são os outros grandes serviços aqui que a gente tem no Brasil? Os outros grandes serviços que nós temos no Brasil são serviços ligados às universidades, basicamente. Então, a gente tem o Santa Casa de São Paulo, né? Tem o Dr. Sadal lá, o Dr. Anderson, a doutora Bruna, que estão lá na Santa Casa. Tem o HC, né? Junto que tem o Hospital ICESP, que é um dos principais hospitais. É um hospital que tem o Dr. André Matias, André Ferrari. Cara, conhece todo mundo, né? Tem que conhecer, não viu ele falando? Cara, tem que conhecer para poder receber os pacientes. Tem que ser, tem o AC Camargo, né? Sim. Que também é outra referência. O AC Camargo tem residência de ortopedia oncológica também, então, né? Tem fellow. Bacana. E é um fellow bem forte lá também. São profissionais muito bons que estão lá no AC Camargo. Inclusive, estou fazendo meu mestrado agora em oncologia no AC Camargo. Legal. Então, tem vários locais muito bons aqui em São Paulo. E assim, tem no Rio Into, né? O Into é um outro grande centro, né? O INCA tem alguma coisa? O INCA tem também. O INCA tem. Já teve uma época que eu acredito que os dois eram unidos e agora são dois fellows separados. Mas ainda tem alguma coparticipação. Mas você vê, ainda tem uma certa centralização, né? Sim. É uma doença que é rara, está espalhada, todo mundo tem em todo lugar, mas a gente ainda tem essa... Isso deve dar uma pesada, né? Provavelmente os serviços são todos bem carregados, assim, né? Sobrecarregados, na verdade. Com certeza. O volume é muito grande, né? O Barretos, o hospital que agora é o Hospital do Amor também, é outro hospital também que é referência. Pouco tempo atrás ele era o hospital que mais recebia pacientes com osteosarcoma.
Na sequência só tinha, na verdade, o segundo maior centro que recebeu osteosarcoma era o GRAAC, que a gente trabalha lá, que é do pessoal da Unifesp, né? Que é da gente da Unifesp. Então, o GRAAC, ele só perdia para Barretos. Então, tem grandes centros. Então, no interior, dá para fazer uma ortopedia oncológica bem feita? Dá, mas tem que ter todo o suporte. Então, o Hospital do Amor é um grande hospital que tem todo esse suporte. Isso é um grande desafio, né, na prática da ortopedia oncológica, né, que a gente estava até conversando. Você tem que pensar muito bem, né, pelo que você tinha me dito, tem que pensar bem, fala um pouco sobre isso, o cara tem que pensar bem para onde ele vai querer ir depois, qual que vai ser o planejamento, né, por causa dessa questão da estrutura, né, do que depende de um ortopedista oncológico? Sim, vamos assim, dizer, você terminou, né, você terminou a ortopedia oncológica, e aí você vai querer ficar em São Paulo, você vai querer ficar no Rio, ou você vai voltar para sua cidade, às vezes sua cidade é uma cidade menor, de número de habitantes, você tem tudo isso, você tem que pensar, mas eu acho que essa é uma das especialidades que não dá para trabalhar sozinho, a gente não anda sozinho. Então, se você está minha clínica é bonita, minha clínica é ótima, mas não tem um radioterapeuta, não tem uma equipe da oncologia, não tem um local para fazer uma quimioterapia legal para o teu paciente, não tem apoio psicológico para o teu paciente, não adianta. Não é onde você já basta para o paciente, você normalmente precisa de um grupo, e o grupo precisa de você. Então, por exemplo, muitas vezes o hematologista está tratando mieloma múltiplo, o paciente está com várias lesões ósseas, e aí esse paciente precisa de uma fixação profilática, ou até já teve a fratura e você tem que tratar. Então, você, nesse momento, você já não é mais o protagonista, você já é o coadjuvante. Então, ocorre uma simbiose muito boa entre todos esses grupos. E outra, como a gente está comentando, os tumores, eles não escolhem onde nascer. Então, tem locais que você também tem que ter a humildade de saber que você não é o suficiente para aquele paciente. Então, você tem que entrar, por exemplo, com um cirurgião vascular, você tem que entrar com um cirurgião torácico, você tem que entrar em conjunto com outras subespecialidades, às vezes até da sua própria ortopedia. Eu quero fazer um ombro reverso num paciente meu. Vou chamar aqui o Dr. Vitor, o Dr. Giovanni. Entendeu? Isso daí acontece. Você também tem que ter a humildade de saber até onde vão os seus limites. Porque, no final, é o paciente que importa. E não o Dr. Vitor que está operando não sei quantos. Não. É qual é a melhor cirurgia para ele. É isso. Você vê que é uma especialidade bem cheia de pormenores, assim, né? Que às vezes o pessoal não... que eu falei no início, né? É uma coisa à parte da ortopedia, realmente. É a parte da parte, né? E onde eu acho que a parte clínica muitas vezes importa também, né? Então, como você falou, não adianta nada você ser fazer uma ótima residência, um R4, R5 de tumor, ir para sua cidade e você às vezes não tem um hematologista bom ali para poder te dar suporte, não tem um radioterapeuta, não tem uma fisioterapia, uma reabilitação acostumada a lidar com pacientes às vezes que tiveram uma amputação, alguma coisa assim, vai usar uma órtese, uma prótese, uma coisa. Então realmente eu acho que isso é uma coisa que vocês que estão pensando em fazer tumor, vocês precisam entender um pouquinho, né? Qual que é o seu projeto de vida, né? Muitas vezes você, ao fazer tumor, você vai ter que pensar, às vezes, morar numa cidade um pouco maior, que tenha maior quantidade de habitantes, uma maior rede de apoio, para poder você conseguir desempenhar a sua especialidade melhor. É diferente, às vezes, por exemplo, de um ombro, né, de um joelho, que às vezes em qualquer lugar você tem paciente, você tem volume e tem material e recurso para isso. Pois é, né, às vezes o cara pensa assim, não, pô, eu vou voltar para minha cidade... Você é a única referência de tumor. E chega lá, realmente, ele é o único cara de tumor, tanto ortopédico quanto clínico, assim, é só o cara, né? Então, aí realmente o cara tem que pensar, né? São pontos que às vezes a pessoa... porque a gente sabe, né, que tumor, por ser uma coisa tão diferenciada e por ter apenas em alguns locais, assim, tem muita gente que termina a residência e não teve contato com o tumor. O cara viu um tumor que chegou no PS ali, entendeu? Mas não tem um grupo forte de tumor. Então, tem muita gente que não tem essa ideia. Às vezes vai atrás do sonho de fazer tumor ali, sem entender, às vezes, de maneira completa a estrutura que precisa. Isso foi uma coisa que eu notei muito. Por exemplo, lá em Belém do Pará, a gente tinha ortopedia oncológica no primeiro ano e no segundo ano. E por eu ter muito interesse, eu acabei voltando e fazendo vários mutirões com o Dr. Fernando Brasil no terceiro ano também. Mas você passar 2 anos em ortopedia oncológica não é para qualquer residência. Por exemplo, tem residência que não vê, tem residência que só vê... Às vezes na R3, né? Meio no finalzinho. No finalzinho da R3, então é meio que só aquilo, ó, tem um cheiro da ortopedia oncológica para fazer uma boa prova aqui, para ver se... é o básico que precisa saber. E eu acredito, Henrique, que esse cheiro de ortopedia oncológica é a realidade da maioria dos serviços. Então, assim, conta pra gente, conta pros residentes que estão ouvindo aí,
principalmente aqueles que não conhecem como é o dia a dia da oncologia, como que é o R4, R5 de ortopedia oncológica? Como que é a rotina? São cirurgias gigantes, como a gente às vezes imagina? Tem cirurgias pequenas também? Como que como são os ambulatórios? Como que é mais ou menos o dia a dia da residência de ortopedia oncológica? Começa pelo número de vagas, né? Diferente de alguns locais que entram 4, 5 fellows numa residência, até pelo fluxo demandar bastante, na ortopedia oncológica normalmente são 1 a 2, né? Então o serviço ele é aumentado para o número de fellows que existem. Então você, por exemplo, vai ter que ter cirurgias, como o Jovem estava falando, tem cirurgia pequena? Tem um osteocondroma pequeno, uma lesão partimória superficial? Tem. Mas o grosso são cirurgias em volta de 3, 4 horas de cirurgia e aquelas cirurgias que são de 7, 8... Ou seja, pode preparar meia elástica aí. Sim. Você tem que gostar do que você está fazendo. Até porque, acredito que vocês também, às vezes, entram numa revisão de ombro, que também não é uma cirurgia pequena, e quando você percebe que você... Percebe o cansaço na hora que tu tá fechando, né? Na hora que tá fechando até... A adrenalina cai. Exatamente. Mas até lá... E ainda tem que botar tipóia, cara. Deixa o pai nenhum fazendo. Então, o pior realmente é você, na hora que você tá no final. Mas na hora que... Se você gosta do que você tá fazendo, você realmente não vai sentindo. Às vezes você sofre antes de entrar e depois, mas no durante, normalmente... Pro cirurgião é tranquilo, é ruim às vezes pra quem tá afastando. Exato, O cara que tá afastando, nossa, meu Deus, termina, pelo amor de Deus. Mas e aí, fora isso, você tem que passar as visitas, você tem as reuniões clínicas, você apresenta os casos, né? E tem a parte do ambulatório, que eu acho que é um ponto também que é muito delicado, porque... Tem paciente que é um retorno que está de uma cirurgia que foi tudo excelente, mas tem o paciente que você vai dar o diagnóstico, né, de uma malignidade, por exemplo. O ponto importante que você vai ter um momento que você vai sair do ambulatório mais cansado, um clima mais pesado, e vai ter momentos que você vai sair muito satisfeito de você ter feito um tratamento no paciente com malignidade que você realmente ajudou ele a resolver o problema. Junto com a oncoclínica que fez a quimioterapia, o paciente, às vezes, o famoso ring the bell, né? Bate o sino e tá livre, tá curado. Aquilo ali é uma satisfação para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Transformou literalmente a vida do paciente. Deve ser um ambulatório difícil, assim, né, cara? Isso que o Henrique falou. Tá um paciente que tu vai dar uma notícia excelente, na sequência tu já chama o outro e fala, então, você tem pouca expectativa aqui, ou então vai ter que amputar um membro, né? Isso é uma coisa muito diferenciada, porque na ortopedia, isso é uma coisa até que a maioria das pessoas percebe, assim, né? Quando a gente vai para ortopedia, no geral, a gente está lidando com pacientes com problemas pontuais, jovens, que tem solução, né? Um trauma, uma coisa assim, pum, acabou, resolveu. Agora, na ortopedia oncológica, a gente até perde um pouco essa questão da habilidade de dar notícias difíceis durante os 3 anos de ortopedia, né? A gente acaba a notícia difícil que às vezes a gente tem que dar olha, vai cancelar a cirurgia, entendeu? E aí o cara entra no tumor e é um mundo completamente diferente, né? Como que é? Tem um treinamento específico? Sei lá, tem algum curso, alguma coisa que tu recomenda? Porque, cara, sinceramente, eu acho que isso é uma coisa que diferencia até mais do que a habilidade cirúrgica, às vezes, do cirurgião, cara. Saber lidar com o paciente, porque às vezes o paciente não vai ter cura. É um paciente que tu vai ter que sentar e tu vai ter que fazer ele entender ali, ou confortar ele da melhor maneira possível, né? Isso eu acho que deve ser um grande diferencial na área, né? Eu acho que começa porque, aquilo que tu falou, a ortopedia não tá acostumada a lidar com a morte, com a perda. E a ortopedia oncológica tem que se acostumar. E tem que se acostumar em qualquer idade. Paciente criança, paciente idoso, um paciente adolescente no ápice da sua produção, da sua produtividade profissional. Não fiz nenhum curso, não conheço. Inclusive, se tiver, me procurem. Mas o que eu posso te falar é o seguinte. Quando o paciente entra comigo, a primeira coisa que eu falo para ele é que, quando ele tem uma malignidade, eu falo para ele assim, que a minha primeira preocupação com ele é a vida. Depois é a função do membro e depois a estética. Se eu conseguir fazer os 3, maravilha. Eu sempre vou tentar fazer os 3. Mas é nessa ordem e eu não troco a ordem. Ele tem que estar ciente disso. Quando eu falo para ele do diagnóstico dele,
de malignidade, etc. Tem pacientes que você já sabe que o prognóstico é ruim. Então, por exemplo, você vai pegar um paciente com osteosarcoma, com metástase pulmonar, ele é um paciente que ele vai ter uma sobrevida no livro de 30%. Mas se ele tiver uma boa resposta ao tratamento, uma boa resposta à quimioterapia, ele foge desses 30%. A mesma coisa é o paciente Ewing, metástase pulmonar, 20% de sobrevida, tudo mais. Isso daí é o livro. Mas eu tenho que falar para ele que eu vou estar com ele do início ao fim, o que vai ter, e a gente vai dar o melhor, a equipe toda, a gente vai dar o melhor pelo paciente. Tem pacientes que vão dar certo, mesmo lutando contra, vai dar certo. Mas tem momentos pacientes que não vão. E é com esses pacientes que tu tem que aprender. Aprender como tu lidou, se tu falou uma coisa que às vezes machucou, que era para você ter tirado. A única coisa que eu não consigo deixar até o momento, pode ser que eu esteja errado, mas a única coisa que eu não consigo deixar é de falar tudo que eu tô pensando pro paciente. Então, por exemplo, se o paciente pergunta se eu acho que é grave, eu vou falar que é grave, não imediatamente é grave, mas eu vou falar de uma maneira que ele vai entender a gravidade e que eu tenho um plano para poder contornar e lutar contra isso, entende? Porque o paciente é grave e tu não tem um plano, acabou. Ele não se apega a nada. Então, se tu tem um plano, tu traça um plano para ele, vai ser assim que a gente vai fazer. A gente vai enfrentar isso dessa maneira. Aí sim. Essa questão da relação médico-paciente, ela é muito importante na sua área, principalmente, porque é muito diferente, né, tipo, o cara, a gente que é ortopedista de ombro, ortopedista geral, o cara chegou lá, tem uma fratura, ó, tá aqui, a gente vai fazer isso daqui, tal, e resolveu. Agora você precisa criar muito mais uma rede de confiança mesmo, às vezes, com o paciente, com a família dele, para poder ele confiar, porque às vezes é um tratamento prolongado, né, a parte ortopédica ali, às vezes é uma fixação que você vai fazer que é pontual, mas você vai seguir com esse paciente com novas situações que podem ocorrer. Então, acho que essa criação do vínculo mesmo com o paciente é muito importante. Eu fico imaginando como que deve ser, Vitor, para lidar assim com, por exemplo, essas adolescentes, crianças, com as famílias deles, né, porque eu trabalho pronto-socorro, quando eu pego uma criança com uma fratura, já é uma ansiedade danada. Né? Imagina como que deve ser passar um diagnóstico de um osteosarcoma, de um Ewing, para uma família que, caramba. Eu acredito que a gente não é totalmente, vamos dizer assim, eu me basto. Então, por exemplo, eu sei tudo, eu vou fazer tudo. Então, a gente, às vezes, também é uma boa cópia de pessoas boas que a gente vê, né? Então, por exemplo, quando você roda nos ambulatórios, eu rodei no ambulatório do GRAAC, é um excelente hospital com profissionais maravilhosos, o Dan Viola, o Dr. Marcelo Petrilli, que na época estavam lá. O Dr. Marcelo Petrilli continua, o Dr. Dan Viola, ele se afastou, está agora em Nova York trabalhando para lá. Então você vê a maneira como eles falam com o paciente, você vê a maneira com que eles tratam essas partes mais delicadas. Então, essas coisas a gente não cria sozinho da cabeça, a gente pega um pedacinho de um pedacinho de outro para poder fazer a sua maneira de falar com o paciente. Então, eu acredito assim, cara, que é difícil, sempre vai ser difícil. Mas quando você pega algumas palavras, algumas frases que realmente fazem um apoio para o paciente, você se apoia nela também. Eu acho que uma coisa que deve ser bem difícil também, cara, deve ser isso no SUS, né? Porque às vezes são doenças complexas, são às vezes diagnósticos que não são tão claros, são tratamentos complexos. Eu acho passar essa ideia, essa informação, às vezes deve ser um processo assim, bem, num ambulatório que é corrido, que tá cheio de paciente, deve ser uma coisa assim realmente desafiadora, né? Eu acho que quem tá pensando em fazer tumor tem que pensar por esse lado, né? Assim, se o cara é um cara mais assim, cara mais objetivo e tudo, se ele não tem toda essa empatia, às vezes ele pode não se encontrar, né? Pode até fazer o tumor, mas ele pode não deslanchar, assim, né? Não pode às vezes ficar meio parado nisso, porque o paciente ele precisa disso, né? É um paciente fragilizado. Com certeza, eu acredito que é difícil, a gente tá falando, tá um clima até pesado, que a gente tá falando de umas coisas assim que são a parte mais dolorida da ortopedia oncológica. Mas existem as vitórias, e que essas vitórias é muito assim o gás que faz você realmente ir para frente. Porque, por exemplo, tem paciente nosso que faz a quimioterapia adolescente para um osteosarcoma, para um Ewing, e a quimioterapia ela vai agir em célula nova.
Então, às vezes, acaba atrapalhando na fertilidade do nosso paciente. Só que a gente vê paciente que a gente conseguiu, junto com o tratamento em conjunto, salvar a paciente ficando grávida depois, lá na frente, tendo sua família. Então, isso é um diferencial. Com certeza, a gente interferiu numa linha da vida de uma pessoa. Então, isso para mim é fantástico. Então, tem dificuldades como todas as outras. Mas tem que ser apaixonado pelo que você faz e por esses resultados que você tem que lutar. As vitórias são grandiosas também, né? Geralmente. Teve uma vez que eu tava em dúvida, no final do meu R3. Eu fiquei em dúvida de fazer ortopedia oncológica. Caramba, lá na frente já. Lá na frente. E um professor meu, o Fernando Brasil, ele falou assim que um paciente, por exemplo, com metástase óssea, teve uma fratura de fêmur proximal e você, por exemplo, vê ele e por conta dessa fratura, esse paciente não vai ter mais uma qualidade de vida, de ir para uma padaria, de ir comprar farmácia, de ir ali conversar com os amigos dele. Não, mas eu não quero fazer porque é só tristeza. Não é. Você também é um agente da qualidade de vida do paciente. Então, ele vai ter ainda. Você não pode dizer que o paciente tem 1 ano ou vai ter mais 10. Você não tem como dizer isso. Mas vamos dizer que esse paciente tem mais uns 2, 3 anos, vamos dizer assim. Mas que são 2, 3 anos muito bem vividos porque você ajudou. Então isso também faz diferença, cara. E aí foi a hora que eu voltei. Virou a chavezinha, voltei, né, cara? Voltei. Porque até nos casos que a gente não vai ter uma resposta maravilhosa como a gente quer, a gente agiu nesses anos que ele ficou ainda entre a gente. Então, pra mim, valeu. Isso que tu tá falando é importante na medicina como um todo, né, cara? Às vezes a gente tem a gente bota essa obrigação, a gente se coloca uma obrigação, assim, de curar. Curar. Quando, na verdade, tem coisas que não tem cura, a gente não tem capacidade de curar, né? Eu acho que isso é bem bacana, cara. Isso é realmente, às vezes, um objetivo que a gente não tá seguindo, mas que é o que o paciente precisa, né? Sim. É o que o paciente precisa. E, Henrique, me fala um pouco mais da rotina do dia a dia. Você falou dos ambulatórios. Quais são os tumores que você mais pega? O que chega mais? O que é mais frequente? Chega mais osteocondroma, né? Lipoma, que é o tumor benigno mais comum de partes moles. Olha, quando você não opera, deixa pra mim, aí opera. Alguém tem que operar. Não, mas é o caso de paciente que tem... tipo do tamanho de uma perna inteira. É um paciente que tá com... É mais estético, atualmente. Na verdade, o paciente do lipoma, ele opera quando é mais estético, né? Quando ele passa de 5 centímetros, você já tem que ficar atento que pode ser um lipoma atípico, um lipossarcoma bem diferenciado. E aí é quando, normalmente, o colega opera e fala, olha, pensei que era um lipoma. Tu não tinha perguntado pra ele como é que chega o paciente? Então, outra fonte de paciente essa é a fonte mais comum, inclusive. Mais comum. E o que tu falou, então? É osteocondroma? Osteocondroma é o tumor ósseo benigno mais comum, que na verdade, também não há necessidade de você operar, sim, mas se o paciente tiver dor, se o paciente estiver causando uma deformidade no osso do paciente, ou se tiver até esteticamente atrapalhando, às vezes é tão grande que não dá para botar uma calça, por exemplo. Então, você tem que ajudar o paciente nisso daí. O lipoma é outro que chega bastante, e aí tem as outras lesões que, por exemplo, são lesões que são achadas de exame. Então, você tem o fibroma não ossificante na criança, você tem muito comum em condroma no paciente ali de meia idade, 40 anos. Chega muito. Acho que para vocês chega bastante. Porque chega no número proximal, tem. É. Inclusive, vocês estão pegando, né? Anota aí, porque essas são as que caem. Não é à toa que cai na prova de vocês, tá bom? Anota aí que a dica tá dada. E qual que é o tumor maligno mais comum que vocês pegam? Metástase óssea. É o primeiro. É o mais comum. Então, já grava aí. Esse deu dica de prova. Vai lá, com o doutor Henrique. Tumor ósseo maligno mais comum é metástase. Se ele perguntar tumor ósseo maligno primário, aí você vai falar mieloma. Agora, se eu falar o sarcoma primário, aí você fala o sarcoma. Então, cuidado. E o que vocês mais operam? Qual que é o maior fluxo, assim, de cirurgias? Porque mieloma é muito frequente, mas não se opera tanto, né? Isso é muito legal você perguntar, porque pelo fato da ortopedia oncológica é muito abrangente, a gente acaba pegando casos... Às vezes a gente pega um caso aqui, demora para pegar o mesmo caso uns 3 meses, 4 meses. Mas, de fato, metástase por conta das fraturas patológicas. Agora, de tumor primário, a gente opera muito condrosarcoma,
Osteosarcoma na infância, a gente pega muito osteosarcoma. Cisto ósseo simples, quando o paciente já tem fratura ou é em membro inferior. Faz né? fixação profilática. Faz uma fixação profilática. Cisto ósseo aneurismática. Tumor de células gigantes também é outro que vem bastante. Então, é meio difícil falar. Tem um grupo que são mais comuns e tem os menos comuns e tal, tudo mais. Realmente é muito diverso, né? Não é que nem a nossa especialidade, assim, tipo, 90%, 80% é manguito, depois uma estabilidadezinha e tudo. Então o cara tem que ter... Cara, eu vou falar de novo isso, eu pago muito pau pra quem faz tumor, porque os caras, assim, além dessa questão que você falou das patologias, eu queria até perguntar pra você, Henrique, como que é o seu estudo, até pra dar dica aí pros residentes, como que é o seu estudo de anatomia, cara? Porque eu acredito que você tem que ficar revisando a anatomia do corpo todo sempre. Porque, como você falou, a via de acesso é onde tiver o tumor. É a via do tumor, na verdade, toda cirurgia, eu tenho um caderno que eu anoto o nome do paciente e eu meio que descrevo todo o processo cirúrgico que eu vou fazer no paciente. E nesse processo cirúrgico eu vou ler de novo a parte da anatomia, então eu pego o Moore, pego o Netter, vai ler aquilo lá de novo. E tem os aplicativos também que ajudam muito a gente ter aquela visão 3D do Qual que a gente vai ter. Qual aplicativo que você usa mais? Tem o Visual Guide 3D, né? Então... Opa, vamos deixar o link aí pro pessoal. Patrocínio aí do Dr. Henrique. É isso aí, né? Eu tô fazendo também um novo aplicativo. Seria uma boa, né? Eu já sei, sabe uma ferramenta que ele deve usar bastante, que a gente até falou num episódio passado do podcast? O VUMED. O VUMED. VUMED demais. VUMED é uma ferramenta poderosíssima, né, cara? Não, você tem hoje, a gente não pode ser um anti-evolução. Então, assim, tem o livro. Eu sou um cara que, por exemplo, o Vitor gosta de ter no tablet, ele risca no tablet. Eu gosto de riscar no papel, então eu sou daquela galera antiga. Eu já vi isso dos plantões, eu já dei plantão com o Dr. Henrique aí, já vi os livrões dele lá, o cara... Eu pego aquilo, eu vou riscando. Quando termino o assunto, aí eu preciso me manter atualizado. Então eu vou pegando artigo, vou lendo e vou riscando também. E pego vídeo no YouTube. Tem médicos lá fora que fazem vídeos tipo aula mesmo pro YouTube, então eu vejo, tem o Dr. James Whiting, que ele também tem lá, eu assisto todas as aulas dele, ele explica até um pouco de patologia, que é uma área que também a gente, na ortopedia, fica muito longe disso daí, então é uma coisa que eu quis me aprofundar um pouco mais também. E VUMED, como tu falaste, assim, VUMED tem vários tipos de tanto de aula quanto de procedimento cirúrgico, né? Então, vamos dizer que você vai fazer uma ressecção da tíbia proximal, vai fazer uma endoprótese, e você quer rodar um gastrocnêmio medial. Lá tá explicando como é que faz isso. Então, aproveita essas armas que você tem hoje em dia para ficar cada vez melhor. Então, acho que é importante. E toda cirurgia você estudar como se fosse primeiro. Até porque não é cirurgia de repetição. Sim, cada uma tem um lugar diferente. Uma particularidade. Uma particularidade, né, cara? Continua sendo um osteosarcoma no fêmur distal. Só que esse tá mais para medial e o outro para lateral. Eu quero fazer uma via de acesso, então dessa vez medial. Eu vou fazer uma via de acesso mais lateral. E por aí vai. Então, por isso que eu falo assim, na nossa área não vai ser repetição. Não vai ser repetição. Tem algumas coisas que são mais comuns, a gente conversou aqui ainda agora, mas, mesmo assim, o cisto não nasce sempre no mesmo osso, por exemplo. Apesar de ser no húmero proximal e no fêmur proximal, o cisto ósseo simples. Cada cirurgia é uma cirurgia, né? Um monte de dicas aí pra vocês pra prova. Cirurgia. Mas aí, o que a gente fica aqui de lição é que, cara, quem quer fazer tumor, acho que, na verdade, todo mundo que vai fazer R4, aí, especialidade, deve se dedicar à anatomia, mas quem faz tumor tem que ter uma dedicação aí mais especial ainda, porque abrange ficar visitando várias áreas várias vezes, né? Sim, sim. E Henrique, você falou aí, você citou, eu senti até que você ficou com um pouquinho de vergonha, mas você fez aí um estágio no exterior. E você não falou instituição. Aonde que você foi? Não, então... É um lugarzinho ali. É um lugarzinho ali na esquina? Como é que é? Não, então... Eu fui lá para Harvard, então eu fiquei no hospital... O que é? Calma aí, fala de novo. Então eu fui lá para Harvard. Onde que fica em Massachusetts? Fica em Massachusetts. Então eu fiquei em 2 hospitais lá. Então eu fiquei no Massachusetts General Hospital e fiquei no Boston Children's Hospital. E assim, é muito legal ver algumas coisas
que, primeiro, eu não vi uma grande distância do que é feito em São Paulo com o que é feito lá. Ponto. Essa é a primeira coisa. Informação importante. Entretanto, existem coisas que eles têm acesso que a gente não tem. Por exemplo? Exemplo, um banco de osso em todos os hospitais com uma facilidade enorme e muitas vezes, quando a gente tem um banco de osso aqui para fazer nossas reconstruções, o banco de osso ele manda o fragmento de osso, não necessariamente o que você precisa. Então, por exemplo, eu entrei em uma cirurgia lá que era um condrossarcoma no fêmur distal, na região medial. Só nessa área. Então, ele queria fazer uma ressecção parcial. Então, ele viu o tamanho do fêmur, mandou para o banco de osso. O banco de osso mandou um fêmur basicamente bem parecido, ele fez o corte que ele precisava fez uma osteossíntese. E pronto, fez uma osteossíntese. Então, isso é muito legal. Outra coisa, cultural. Exemplo, existe a cirurgia de Van Ness, que é a rotationplastia, que você vai fazer a ressecção do fêmur distal, da tibia proximal, e você vai rodar em 180 graus, então, a parte distal, e utilizar o tornozelo como novo joelho do paciente. Já está comprovado em vários locais que isso daí vai fazer com que tenha uma função melhor até para utilizar uma prótese. Tem paciente que vai fazer exercício, joga basquete com esse tipo de procedimento que você faz. Só que precisa de uma grande conversa, passar por psicólogo. É complexo, porque realmente faz uma diferença estética para o paciente. E aqui no Brasil é inaceitável. Então eu consegui ver esse tipo de procedimento lá, que eu não teria possibilidade por falta de técnica. Não, acredito que o Dr. Reinaldo, eu, o Dr. Dan, todo mundo conseguiria fazer tecnicamente essa cirurgia. Tanto é que foi feito por 2 fellows lá, né, nesse dia. Então, tecnicamente você consegue, só que do ponto de vista cultural... Isso não é bem aceito, complicado. Né? Isso também, Henrique, até me fez lembrar, também você até pode me dizer um pouquinho melhor, sobre amputações. Eu já ouvi falar que, assim, em contextos de uma fratura exposta, que está bem contaminada, infectada e tal, lá eles são muito mais, aceitam culturalmente muito mais a amputação, e aí você, acho que também tem a questão da disponibilidade de prótese e tudo, do que do Brasil, que você fica ali fazendo às vezes 10, 15 cirurgias, acaba com o rim do paciente, acaba com o antibiótico e tal, para poder você tentar salvar uma perna que ela não vai ser funcional, só pelo fato de você não amputar. Na oncologia também, lá, você percebeu essa diferença? Assim, o pessoal aceita muito mais uma amputação lá do que aqui no Brasil? Atualmente, a gente acaba fazendo o salvamento do membro para 80% dos casos, né? Só que quando a gente fala de amputação para o paciente, né, nosso, é muito mais difícil para ele aceitar isso daí. Já no paciente lá, eles realmente aceitam com mais facilidade. A gente vê, por exemplo, uma tentativa de salvamento que você já vê que não vai dar certo, né? Por exemplo, às vezes o cara consegue salvar o osso, mas a parte de musculatura já foi tão ressecado, tão mexido, que o paciente não tem mais função para aquilo, às vezes perde nervo, etc. Diferente do membro superior, que às vezes quando você faz isso, você ainda tem algum ganho. No membro inferior não tem. Então, essa cultura, tanto da amputação quanto isso da Vanessa que eu falei para vocês, isso daí é bem forte lá ainda, aceitam-se com mais facilidade, não é todo mundo, que bom, uma amputação, não é assim, mas eles aceitam com mais facilidade, sem dúvida nenhuma. E eu acredito que vai muito nesses 3 preceitos que a gente estava conversando agora, da vida, da função e também da parte da estética. E isso que você falou é muito importante, de que é muito difícil um paciente do SUS, por exemplo, nosso, conseguir uma prótese. Sim. Então, às vezes quando consegue, é uma prótese que ela não é tão funcional, que ela machuca o paciente. Então, às vezes vale a pena você tentar um pouco mais por saber das dificuldades. Essa dificuldade, né, cara? Talvez o paciente tivesse mais condições e a gente falasse para amputação, talvez fosse até melhor para ele, porque ele conseguiria uma prótese melhor. Sim. Atualmente está se tendo estudos com a osteointegração, que você vai fazer uma conexão direta da prótese externa com um pino que fica no osso do paciente. Sabe, eu tenho um esposo da minha prima, mora nos Estados Unidos, ele fez do Special Surgery, essa cirurgia. E ele teve um tumor, não sei qual que foi, na infância, ele tem a perna amputada a nível da coxa, e ele fez essa cirurgia aí, e foi recentemente aí.
Bacana, vou até perguntar pra ele como tem sido aí o pós-operatório. Quando eu saí de lá, em abril, eu tava saindo de lá, em maio, quer dizer, quando eu saí de lá, eles estavam começando um protocolo que eles iam começar a fazer uns estudos com uma série de casos. O grande lance, que ainda é a dúvida, é quanto à infecção, né, que pode ter naquela conexão, porque aquela parte fica pra fora, entendeu? Então tem essa discussão ainda, mas eu acho que com os estudos, eu acho que a gente vai chegar numa coisa bem legal aí, se der certo. Tem alguma outra novidade bacana aí do tumor vindo por aí? Por enquanto, eu tô estudando, eu te falo. Tem congelação ou congelamento o nome? É congelação. Congelação, né? Falando do Frozen. Do Frozen. Do Frozen. O Frozen é uma técnica cirúrgica que foi utilizada no Japão. E isso acontece porque eles não tinham banco de osso, né? Da religião deles não permite você ficar utilizando. Então, bate muito com a situação que a gente tem aqui, que a gente também não tem banco de osso. É quase isso, né? Mas não é por religião. É o que a gente não tem. Então, mas sabe que eu acho que isso é uma coisa que tu falou até interessante, porque eu acho que o brasileiro, ele tem, talvez não seja religião assim, mas o brasileiro ele tem, no geral, tanto que, for ver os bancos de sangue aí, tudo com estoque baixo e doar órgãos no geral, assim, o brasileiro tem muito disso. Então, eu acho que a gente talvez passe por esse problema por várias frentes, assim, não só pela questão socioeconômica, não só pela questão, eu digo pela questão burocrática, não só pela questão burocrática, mas por uma questão cultural também, né? Então a gente tem esse problema realmente, né? E assim, existem algumas maneiras de você fazer uma reciclagem do osso, que é mais ou menos isso que a gente fala. Então você pode pasteurizar, você pode fazer radioterapia extracorpórea, então você tira, por exemplo, no caso do Ewing, que é um bom respondedor a radioterapia, você pode tentar fazer uma radioterapia extracorpórea e colocar no paciente de novo. E o Frozen é mais ou menos isso, né? Foi feito pela equipe do Dr. Tsuchiya, lá no Japão. Ele fazia a ressecção do tumor, aí ele tira tudo do tumor dentro do osso, faz curetagem, limpa tudo. Depois que ele fez isso, ele coloca então no nitrogênio líquido ali uns 20 minutos, depois ele bota na água destilada mais 15, depois ele bota em temperatura ambiente mais 10 minutos, tá pronto. Coloca de novo no paciente, faz a fixação, e aí por isso a importância dos conceitos de trauma, de fixação, de osteossíntese, para poder fazer uma boa fixação. Atualmente, a gente tem a ortopedia oncológica tem utilizado muito o Frozen para pelve, por exemplo, porque a gente já foi feito antigamente com prótese, mas as cirurgias eram gigantes, 24 horas e o paciente ia a óbito em 48 horas na UTI, por exemplo. Era bem difícil, complicações. E essa você tem um molde certinho que é o osso do paciente. Então isso daí é interessante. Tem até cirurgia 3D, né, para essas questões aí de fazer implantes customizados e tudo. Perfeito. Também, né? Mas a grande discussão do Frozen, e que tem pessoas que são adeptas, nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal não é adepto, mas também a quantidade de banco de osso que eles têm é muito grande. Mas também já tem estudos, né, falando que tem células viáveis, apareceram células viáveis. Depois do congelamento. Isso. Mas a dúvida é, essas células viáveis, ela tem potencial para recidivar, para etc. E isso ainda está em dúvida, mas por conta disso, tem gente que não acha interessante, e tem gente que acha interessante por achar que não tem potencial. Uma outra possibilidade, né? Acho que quando tu tá fazendo tumor especificamente, aí tu tem, como tu falou, cada situação que tu tem que ter um arsenal, né? Eu acho que é válido conhecer e saber aplicar isso, né? Outra novidade não sei se é mais novidade, né? Mas caiu recentemente bastante em prova aí esse conceito do denosumab, né? Medicação que veio mais recentemente, não sei quantos anos certinho, mas que parece que revolucionou também um pouco, né? Com certeza, porque antes você tinha um tumor de células gigantes, por exemplo, que é o tumor que é mais utilizado, apesar de que ele não é o único, tá, pessoal? Então, por exemplo, o tumor de células gigantes, ele é o mais utilizado pela denosumab, mas mieloma múltiplo... Vai gravando aí, pessoal, tudo coisinha que pode cair na prova. Metástase. Por quê? Porque a ideia desse medicamento é que ele vai agir aonde vai formar o osteoclasto gigante, que em análise final ele vai destruir o osso. Então, basicamente, todos que usarem mecanismo de formação de osteoclasto gigante, ele vai agir junto e vai acabar com esses osteoclastos. Então, o denosumab ele foi importante porque, por exemplo, tem lesões que eram incontroláveis com tumor de células gigantes, uma lesão, às vezes, na coluna cervical, no sacro, que estava muito grande, você não tinha como ressecar, e com denosumab você consegue fazer uma carapaça, né, que ele consegue, por ele parar os osteoclastos, ele consegue ossificar.
Então, É a neoadjuvância, né? Que a gente perfeito, tu usa como neoadjuvância. chama. Aí tem médicos que utilizam ele como neoadjuvante para fazer o downstage, que é transformar, por exemplo, um campanate 3, que é uma lesão com massa, 2, né? uma massa extraóssea, para transformar em massa intraóssea e assim curetar. Sim. E tem quem não acha interessante isso, só faça ressecção. E isso acontece porque quem acha que não vale a pena curetar, porque quando você ossifica, você pode formar fundo falso. E aí você acha que você já está no final curetando, mas ainda tem célula aqui atrás. E aí recidiva. Enfim, mas o denosumab ele mudou muito, ele fez com que a cirurgia ficasse mais fácil, uma cirurgia que... Porque o TCG, depois que ele sai do osso, ele fica bem friável. E aí tu não consegue saber mais direito onde é a margem, pode ficar alguma célula. E com o denosumab ele fica endurecido, então tu tem uma margem, tu vai... Fica mais delimitado mesmo, Perfeito. né? Assim como esse, você tem a sinovite vilanodular pigmentada, que agora o pessoal tem utilizado o medicamento, paxidartinib, tumodesmoide, que usa o sorafenib. Então tem vários, a gente está entrando nesses imunomoduladores, a gente está conhecendo mais medicamentos, apesar de que quem comanda é a oncologia clínica, mas você saber que tem um meio para o paciente é importante. Até porque é isso aquilo que tu falou, né? De dar a notícia e dar o plano. Perfeito. Então é importante conhecer para poder ter uma estratégia, né? Ter um ponto de partida. Falar, não, temos essa possibilidade e tal. Então, uma especialidade aí que não, a gente pensa muito pelo lado só da cirurgia, né? Mas você vê que tem diversas nuances aí na ortopedia oncológica, né? Tanto vai um pouco para a parte clínica, vai um pouco aí para a parte da farmacologia e essas drogas aí mais novas, né? Invade um pouco a patologia. Invade a patologia, com Então, certeza. se você não gostou de anatomia patológica, que nem eu na faculdade, foge desse negócio. Eu gostava de patologia, era legal. Odiava. Mas, cara, ó, falar pra você, essa entrevista aqui virou quase uma aula, viu? Porque eu aprendi bastante coisa nos pitacos aí que você foi colocando. E, Henrique, já chegando aí na nossa parte final aí do nosso podcast, qual dica que você dá, assim, pros nossos residentes que estão assistindo a gente, estão ouvindo a gente no Spotify, assistindo no YouTube, que querem fazer a especialidade de tumor? O que eles podem já ir fazendo durante a residência para poder firmar essa decisão? O que eles já podem ir estudando, se dedicando um pouquinho mais para chegar não tão cru assim no R4 de tumor? Qual dica que você deixa para eles aí? Primeiro, você tem que ter bastante vontade, não ter preocupação com questão de uma cirurgia longa, uma cirurgia curta, porque isso daí vai variar, como foi falado, tem cirurgia que é longa, cirurgia que é curta. Outra coisa é você acompanhar, se possível, alguém no seu serviço que gosta da parte de ortopedia oncológica, tenta acompanhar alguém que gosta da parte de anatomia, de ir explicando para você. Isso é muito importante, porque cria interesse em você, certo? E ninguém vai pedir para você chegar no R4 sabendo tudo de sarcoma sinovial, sarcoma epitelioide, que são tumores de partes moles. Mas você tem um conhecimento geral do tumor ósseo, né, os tumores mais comuns que nós temos, né, o osteomastoide, o encondroma e por aí vai, isso daí é importante. Cada vez mais, estudar a parte de anatomia, exame físico, você tem que se atrelar naquilo ali, muito importante, porque, por exemplo, num paciente com lesão sacral, quais são os nervos que vão estar acometidos, é mais comum, por exemplo, num cordoma, você tem que saber a parte mais simbólica, mais simples, assim, o básico da ortopedia: histologia, anatomia, fisiologia, exame físico. Pronto. Assim, ele falou cordoma, chega a me arrepiou aqui, que eu me lembrei da minha questão, da minha prova oral do teótico, caiu um cordoma, última questão, assim, nossa, meu Deus do céu. Viu, galera, ó, tumor cai bastante, cai na prova oral também, então não deixe de conferir aí nossas aulas. E cai na vida, né? Cai na vida. Eu acho que, assim, a ortopedia oncológica, mesmo que você não vá fazer, você precisa ter uma boa noção. Você precisa ter uma boa noção, porque é uma situação, isso é uma coisa que eu sempre digo, assim, para os residentes, estão na porta, pá, sem nada, estou na porta lá atendendo. Não pode deixar passar cagada. Então, é fratura? Não deixa, não passar, entendeu? Tem que ver. Tem fratura? Tem infecção?
tem tumor. Então, assim, o tumor, eu acho que é uma coisa que a gente vê que a maioria das pessoas realmente não domina, por tudo aquilo que a gente comentou, mas é uma coisa que realmente e é que o Henrique falou, né? A grande maioria do primeiro atendimento a um tumor ósseo não vai ser por um especialista. Não Né? Vai ser por um ortopedista geral ou até um residente. Isso aí. Né? Então a gente precisa realmente ter, não é à toa que a SBOT muito bem cobra essa parte na prova, porque a gente precisa realmente ter uma boa noção para poder não deixar passar. Isso que o Vitor falou, do R3 que está saindo para o trabalho, para o R1 que está fazendo o plantão pela residência, ele não vai ser obrigado a ver a radiografia e falar isso aqui é benigno, isso aqui é maligno. Não é isso. A ideia que você tem que olhar e pensar é, isso aqui é agressivo ou não é agressivo? Isso aqui eu tenho que me preocupar ou não tenho que me preocupar? Então tem características numa radiografia que vocês vão ver aqui no Ortop Review, Opa! em que você vai definir se aquilo ali tem mais características de agressividade e você tem que tomar um cuidado, às vezes ter no celular um amigo da ortopedia oncológica para perguntar. Que nem eu faço. E eu também, já mandei pra ele. Então isso aí é muito importante, para não deixar, esse caso aqui, tô vendo que a lesão é bem limitada, dá para esperar, vou mandar pro meu amigo, daqui a 2 semanas ele marca, tudo bem, mas tem caso que você manda, por exemplo, no GRAAC, fala, eu vou mandar no GRAAC, manda no GRAAC, na sexta-feira, na segunda-feira ele tá fazendo biópsia, em 2 semanas sai o resultado, já tá operando depois daqui a 2 ciclos de quimioterapia, ou seja, você mudou, você na porta mudou a história natural. Exatamente, a história natural do paciente. Não é mandar para UBS, né? Encaminhamento, justamente. É na dúvida interna. Então, assim, realmente, a ortopedia oncológica é uma área que a gente tem que dar atenção, porque pode te comprometer na vida aí, né? Então, assim, tenham cuidado e, assim, foi uma conversa muito, muito bacana. Acho que a gente aprendeu bastante coisa, viu aqui todas as nuances, né? Que vai aí desde da parte clínica, do diagnóstico, do saber lidar com o paciente e dos desafios da prática do ortopedista oncológico. Aprender aí que às vezes não é só você, não é ir lá e tirar o tumor que vai ser a diferença, tá? Isso não fica restrito apenas a isso, né? Então existe todo um contexto em volta que faz que você possa exercer de maneira adequada a ortopedia oncológica. Foi uma conversa muito boa. Muito Henrique, prazerosa. muito obrigado pela sua participação, mas antes de terminar, eu quero que você deixe, para quem está ouvindo, o seu contato, seu site, Instagram, o que for, para o pessoal te achar. Espero, viu, galera, que vocês não precisem do Henrique, mas se precisar, seu paciente, seu familiar, ou até você vai estar em boas mãos. Henrique, como que o pessoal te encontra? Bem, então tem o meu Instagram, né, que é hrortopionco, depois vai estar aqui embaixo, vai estar aqui embaixo, mas eu não sou muito bom nisso, o pessoal já falou pra mim que eu tenho que fazer, eu vou melhorar, não, mas por enquanto... Isso daí é a humildade dele, o Instagram dele tem um monte de coisa lá, um monte de caso clínico, é bem bacana assim. Mas então vão lá, ou então me procurem lá no Hospital São Paulo, que eu vou estar lá. Vocês me encontram, pessoal, com certeza. É isso, lá vai me encontrar, certeza absoluta. Tá bom? Muito obrigado, gente, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Sempre que precisarem, tô por aqui. Muito obrigado, Henrique. Galera, é isso aí. Mais um episódio finalizado. A gente continua essa série aí sobre especialidades dos R4. O que eu faço? Siga a gente aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify. Um grande abraço. Vitor, até a próxima aí. Até a próxima, pessoal. Obrigadão.